Olá, olá. Bem-vindo ao mundo emocionante da inteligência artificial. As possibilidades são infinitas e a inovação está mesmo ao alcance de todos. Hoje vamos explorar como é que pequenos negócios como o teu podem aproveitar ao máximo esta tecnologia incrível. Estamos a falar da inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Gemini ou o Bing. E vamos falar um bocadinho sobre alguns conceitos básicos que estão na base da geração de conteúdos que tu podes vir a necessitar. Então, primeiro, o que é um prompt? É aquele termo esquisito que nós utilizamos quando estamos a falar de inteligência artificial, não deixa de ser uma instrução. Ou seja, cada instrução, cada nota que nós colocamos em linguagem natural a este sistema é um prompt. Nós estamos a pedir a um sistema como o ChatGPT para realizar uma tarefa específica. Por exemplo, se tu fores proprietário de uma loja online e quiseres criar um anúncio para a tua nova coleção de produtos, o teu prompt poderia ser: cria um post no Instagram cativante para destacar a nossa nova coleção de primavera-verão. Mas para construir um bom prompt que não seja genérico e que toda a gente vai ter algo igual, necessitas de algo mais. Necessitas saber construir o teu prompt. E isso tem a ver com considerar uma persona, que vai ser o teu ajudante de assistência artificial, a tarefa, o contexto e um formato. Por exemplo, se tu estás a criar este post, vais ter que pedir ao teu sistema de inteligência artificial para considerar-se que é um expert na criação de anúncios. Porquê? Porque aí ele vai desenvolver essa persona, essa pessoa vai dizer que ele vai assumir que é um especialista e vai tentar criar, sim, os melhores anúncios de acordo com aquilo que tu vais pedir. Depois, muito importante também, usar linguagem natural. Ao comunicar com estes sistemas, lembra-te de usar linguagem natural e expressar pensamentos completos em frases inteiras. Tenta ser específico, mas de uma maneira como tu fales, em vez de dizer só a minha nova coleção, diz a nova coleção de produtos de verão. Algo mais concreto que eu possa vir a trabalhar. Ser específico e voltar a iterar. Fornece sempre detalhes claros sobre o que precisas e não te esqueças de voltar a pedir para iterar, corrigir, voltar a fazer se não obtiveres o resultado desejado. Por exemplo, se este primeiro prompt não criar aquilo que tu queres, ou tu não estiveres satisfeito com os resultados, podes refiná-la, colocar mais informações, podes editá-lo, ajustar a abordagem, pedir para voltar a fazer. Atenção, é importante que quando tu pedes para editar um prompt, vai-te criar uma nova sequência dessa conversa. Ou seja, se tu estiveres a editar algo que está mais para trás, podes vir a perder a sequência toda a posteriori. Depois, keep it simple. Mantenha o mais possível simples e conciso, sem grandes palavras técnicas ou complexas, sempre com clareza. Para quê? Para evitar que, efetivamente, que o sistema de inteligência artificial não consiga perceber aquilo que tu estás a dizer. Por outro lado, mantém várias conversas, ou seja, se o teu pedido implicar diferentes temas ou a criação de diferentes identidades por parte da IA, o encarnar diferentes personas, considera se não será mais útil criar várias conversas para facilitar a coesão, para não te perderes no meio de todos aqueles termos e de todo aquele texto e poderes depois mais facilmente voltar a aproveitar os conteúdos. Atenção que sempre que mudares de conversa, toda a informação que tu queres que seja englobada na nova conversa tem que ser colocada, tens que fornecer sempre aquele contexto, porque senão ele vai se perder ou não vai perceber que tu estás a falar sobre aquele tema e vai começar a inventar. Contexto, como já falámos, é extremamente importante. Inclui sempre contexto relevante para ajudar a compreender melhor o teu pedido e a gerar as respostas que tu precisas. Por exemplo, se tu estás a solicitar a criação de um anúncio, essa conversa tem que ter informações sobre qual é que é o teu negócio, qual é que é o teu público-alvo, qual é que é o objetivo das campanhas, quais é que são os produtos que tu estás a vender, qual é que é até o teu tom de voz, até as informações bases do teu negócio têm que estar naquela conversa para eu poder utilizá-las e sim fornecer sim os melhores anúncios e os melhores resultados. Por outro lado, define expectativas claras.
Se tu estás a esperar um determinado resultado ou alguns requisitos específicos, tens que o dizer. Se é um post de Instagram, tens que especificar, por exemplo, o limite de palavras, ou quer que utilizes ícones ou emojis. Porque mesmo às vezes um post de Instagram, muito facilmente ultrapassa os 2000 caracteres e tu tens um post que não serve. Ou seja, tu tens que ser específico, mesmo que tu queiras um determinado tipo de formato, diz que tipo de formato é que tu queres e especifica se queres em caracteres, se queres nos X parágrafos, se queres X palavras, que tipo de estrutura do artigo é que tu podes querer, isso tudo tem que estar bem definido. Por outro lado, quando tu tens algo mais complexo, quando tu tens um programa ou algo que tu queres fazer, divide em etapas. Divide em maneira que tu possas gerir, sobretudo se tu tiveres que encarnar diferentes personas. Imagina se tu estás a fazer um plano de marketing digital, então aí vais ter vários especialistas envolvidos. Podes precisar de dividir em etapas para efetivamente cada especialista dar o seu melhor, nunca esquecendo que todas as informações, todo o contexto base do negócio deve ser inserido em cada uma destas conversas, em cada uma destas etapas. Por outro lado, e finalmente, não esquecer que tu podes personalizar o teu estilo e o teu tom. Ou seja, nunca te esqueças de dizer se queres uma resposta formal, informal, mais técnica, mais casual. Explicita bem que tipo de informações é que tu queres ver ou que não queres ver. E não te esqueças que existe uma opção, mesmo na versão gratuita, que é o Custom Instructions, em que tu podes usar exatamente para pedir que todos os resultados que ele te vai gerar vão de encontro àquele estilo ou àqueles resultados. Isto é sobretudo importante e tu podes efetivamente personalizá-lo ao teu estilo. Tu podes, por exemplo, conseguir, se tu tiveres muitos textos escritos por ti, em linguagem natural, se tu tiveres muitos posts escritos por ti, tu podes colocar numa conversa do ChatGPT ou da inteligência artificial e pedires a ele para analisar aquele estilo de voz, aquele estilo de escrita, resumir como é que ele está, para que possas de seguida incorporar noutros conteúdos. E sim, dar sempre indicações claras sobre qual é que é aquelas regras básicas que o teu estilo tem, para que ele possa também incorporar isso. Aqui temos um exemplo de prompt em que eu tentei explicar mais ou menos o básico que tu podes usar a partir de agora. Age como se fosse um especialista em marketing de conteúdo, especializado em SEO e copywriting. Aqui estamos a pedir ao sistema de IA para assumir-se como especialista, ou seja, estamos a dizer qual é a persona que nós queremos que este sistema tenha. Tens de criar conteúdo para redes sociais, para uma loja, num determinado nicho ou negócio, dirigido a uma persona que, e a breve descrição da persona. Atenção que, quando estamos a falar aqui desta persona, é o público-alvo. Podemos dizer dirigido ao público-alvo, mas se tu tiver já uma persona definida, podes também colocar aqui essa descrição. Aqui estamos a fornecer também contexto. Para divulgar a nova coleção de outono e inverno, ou a tua ideia de post de conteúdo, seja o que for. Estamos a dizer aí qual é que é aquilo que nós queremos que ele crie. Quer que cries um post Instagram em formato de tópicos com menos de 2000 caracteres. Estamos a falar aqui já do formato. E também vamos incluir um pouco do estilo. Escreve sempre em português europeu, PTPT, sem expressões como você, em voz ativa da primeira pessoa para a segunda do singular. Isto são regras que todos vocês devem definir, mas de acordo com o vosso negócio. Nem todos os negócios são assim. Alguns têm uma oralidade diferente, mais formal, mas devem explicitar isso. No caso de eventualmente verem algo por corrigir lá pelo meio, se for conteúdos, nunca se esqueçam, que não está aqui nestas dicas, mas não esquecer, tudo aquilo que é conteúdo final deve ser revisto e deve ser adaptado. Nunca utilizem um post, copy-paste diretamente para o destino final, seja um artigo, seja um artigo de blog, seja um post no Instagram, do LinkedIn, Facebook. Muito facilmente as pessoas vão perceber que aquilo é 100% inteligência artificial e perde aquela conexão
que nós precisamos ter com as pessoas. Coloquem sempre algo de vosso, escrito por vós, escrito por vocês, mesmo que as ideias bases tenham sido do ChatGPT, transformem aquilo à vossa maneira. Espero que tenha sido útil. Vemo-nos no próximo vídeo. Espero sinceramente que tenhas gostado deste videobook. Eu sou a Célia, eu apoio não só negócios e ideias de negócios a prosperarem ou começarem no digital. E tenho uma comunidade, Assistência Virtual PT, ligada à VPT. Neste momento temos mais de 100 e mais de 150 empreendedores, assistentes virtuais, freelancers de vários tipos de especialidades, com quem nós podemos fazer parcerias, networking, a quem dou mentoria e formação. E também prestamos serviços de assistência virtual e marketing digital, quer às pessoas da nossa comunidade, quer a outras pessoas que entram em contato connosco. Se tu quiseres, subscreve o canal, registra-te na rede, totalmente gratuito, e se estiveres à espera de mais dicas, de mais videobooks, de lives também com mais conteúdos, então subscreve o canal, coloca um like neste vídeo. Espero que tenhas gostado deste pequeno bocadinho connosco. Muito obrigada.